Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal! Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos ou lendas, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. Então, chega de blá 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 e vamos aos casos de hoje. Claudia Lawrence nasceu no dia 27 de fevereiro de 1974 em Malton, Yorkshire, e ela era filha de Peter e John Lawrence e também tinha uma irmã mais velha chamada Ellie. E não se sabe muito sobre a sua vida quando ela era criança ou até mesmo adolescente, mas seu pai era um advogado e sua mãe era membro do Conselho Municipal de Malton e ela foi até prefeita da cidade, fazendo com que a família tivesse uma vida muito confortável e estável. E Claudia estudou na escola particular York College for Girls. Mais tarde, ela frequentou uma faculdade local de catering e se qualificou como chefe, inicialmente trabalhando em vários hotéis e restaurantes em York, mas ela acabou se cansando da vida antissocial que ela levava por conta dos trabalhos e em 2006 encontrou um emprego na Godric College da Universidade de York. Em 2007, ela comprou uma casa com terraço no subúrbio de Haworth, em Melrose Gate, em York, que ficava a cerca de 5 quilômetros de onde ela trabalhava. E ela era considerada muito confiável e pontual pelo seu próprio chefe, e seus amigos diziam que ela amava a vida que ela tinha, além de ter muito orgulho de tudo que ela havia construído ao longo dos anos, e também por ser 100% independente. Às 6 horas da manhã da quarta-feira, dia 18 de março de 2009, Claudia, que estava com 35 anos de idade, começou seu turno no Roger Kirk Center do Godric College e completou seu turno às 14 horas, onde foi gravada pelas câmeras de segurança, saindo da faculdade a pé alguns minutos depois. Por volta das 15 horas, ela foi gravada pelas câmeras de segurança, passando por uma loja em Melrose Gate, que ficava perto de sua casa, e também foi vista por um vizinho. Durante aquela noite, ela chegou a falar com sua mãe e seu pai, que haviam se separado em 1999. E de acordo com John Lawrence, Claudia parecia normal no telefone. Elas até estavam brincando e rindo bastante e chegaram a conversar sobre a comemoração do Dia das Mães. E Claudia disse à sua mãe que iria dormir cedo porque teria que acordar às 5 horas da manhã no dia seguinte para ir para o trabalho a pé, porque o seu carro estava na oficina. A última mensagem enviada do celular de Claudia foi às 8h23 da noite e ela recebeu uma mensagem às 9 horas e 12 minutos, mas por volta das meia-noite seu celular foi desligado. No dia seguinte, 19 de março, Claudia deveria ter chegado no trabalho às 6 horas da manhã, mas quando ela não chegou, seu gerente decidiu ligar para ela para ver se tinha acontecido alguma coisa, mas a ligação caiu direto na caixa de mensagens. Mas ele não achou isso esquisito, ele apenas imaginou que ela poderia ter ficado doente e então esqueceu de avisar. E naquele mesmo dia, ela também deveria se encontrar com uma amiga chamada Suzy Cooper em um pub local chamado The Nag's Head, que era um pub que elas costumavam ir bastante até e era muito perto da casa dela. Mas quando ela não apareceu, Suzy ligou para o seu telefone, no qual também não teve resposta, mas ela achou aquilo bem esquisito. Porque Claudia era basicamente como todos nós que ficamos 100% o tempo inteiro no telefone. Então era muito esquisito ela não responder alguma mensagem ou não atender o telefone. Tipo, não era uma coisa que ela costumava fazer. No dia seguinte, 20 de março, Suzy tentou ligar de novo para Claudia, mas novamente não teve nenhuma resposta. E a partir disso ela começou a ficar muito preocupada de verdade. E então ela ligou para todos os amigos de Claudia, incluindo George Foreman, que era o proprietário do pub The Nag's Head, e ele também disse que não sabia de nada e que não tinha tido nenhuma notícia dela. E então Suzy ligou para Peter Lawrence, o pai de Claudia, e disse para ele tudo o que estava acontecendo e que ninguém conseguia entrar em contato com ela há praticamente 2 dias. Peter então ligou para o gerente dela do Godric College e foi então que ele descobriu que ela não ia para o trabalho desde o dia 19. Então ela havia faltado 2 dias, que era uma coisa que ela nunca fazia, o que com certeza acendeu uma bandeira vermelha para ele. E como ele tinha a chave da casa de Claudia, ele decidiu ir até lá com George Foreman para ver se alguma coisa tinha acontecido, se ela tinha ficado doente ou algo do tipo. Mas quando eles entraram, estava tudo normal, a cama dela estava arrumada
e tinham alguns pratos na pia, indicando que ela havia tomado café da manhã. Sua bolsa estava dentro da casa, junto com seus cartões e passaporte. E as únicas coisas que estavam desaparecidas eram seu celular, uma chapinha e uma bolsa que ela costumava usar sempre para ir para o trabalho, que era onde ela guardava suas roupas de chefe, o que indicava que ela havia saído para ir para o trabalho no dia 19, mas que ela nunca tinha chegado. A polícia de North Yorkshire, NYP, foi contatada por volta das 14 horas do dia 20 de março, onde foi relatado o desaparecimento de Claudia Lawrence, e imediatamente os policiais se encontraram com Peter na casa de Claudia e começaram a grande investigação. Porém, já haviam se passado 48 horas desde a última vez em que alguém teve notícia de seu paradeiro, o que em casos de desaparecimento não é um bom sinal, sendo que as primeiras horas são as mais cruciais. Inicialmente, eles acreditavam que ela havia ido embora por vontade própria, mas isso não fazia muito sentido porque todos os documentos que ela precisaria para poder sair da cidade estavam em sua casa, incluindo seu dinheiro. E então foi divulgado na mídia uma foto de Claudia, juntamente com suas descrições. Ela foi descrita como uma mulher de 35 anos, branca, que tinha em torno de 1,70 m, com a constituição esguia, cabelos e olhos castanhos. Ela havia sido vista pela última vez vestindo uma camiseta branca, jeans e tênis e estaria carregando uma mochila Carrymore azul e cinza, e seu celular Samsung D900 estaria dentro dela. Porém, a cor de seu cabelo se tornou um grande problema no caso, porque John Lawrence afirmou que ela não havia fornecido a foto para ser divulgada, e os investigadores divulgaram uma foto super antiga de Claudia com cabelo loiro, sendo que ela, no momento do desaparecimento, estava morena. E a partir das informações coletadas, tanto dos amigos e familiares de Claudia, junto com câmeras de segurança, os policiais conseguiram criar uma linha do tempo. Na quarta-feira, dia 18 de março de 2009, Claudia foi capturada pelas câmeras de segurança saindo de seu trabalho na Goodricke College às 14h31. Às 14h35, ela foi capturada pelas câmeras andando pelo campus da universidade. Às 14h47, ela foi vista caminhando para casa, onde deu uma parada no correio, mas logo em seguida continuou seu caminho. Às 15h05, ela foi capturada pelas câmeras de segurança no cruzamento da Haworth Road com a East Parade. E por volta das 19h15, um homem é capturado pelas câmeras de segurança caminhando pela Haworth Place, que leva aos fundos da casa de Claudia, antes de retornar alguns minutos depois com o que parece ser uma bolsa de ombro ou um saco. E essa pessoa para quando a outra pessoa passa antes de continuar para Haworth Road, mas infelizmente esse homem também nunca foi identificado. Às 19h27 até às 9h12, ela usa seu celular para falar com os pais e enviar e receber a última mensagem. E após o desaparecimento de Claudia, os policiais conseguiram a filmagem da câmera de segurança de um ônibus que mostrou uma van Vauxhall Astra branca estacionada na frente de sua casa por volta das 9 horas da noite, e acredita-se que essa van ficou parada por até uns 30 minutos. Eles até chegaram a pedir para que o dono dessa van se apresentasse na delegacia, para que assim eles descobrissem se a van estava ou não envolvida no desaparecimento de Claudia, mas ninguém se apresentou. Na quinta-feira, dia 19 de março, por volta das 5h35 da manhã, um homem que estava pedalando pela Melrose Gate Bridge acabou vendo um casal, onde tinha um homem de aproximadamente 1,70 m que estava usando um casaco com um capuz escuro e uma calça de combate também escura que tinha 2 bolsos laterais, além de estar segurando um cigarro na mão esquerda, enquanto a mulher, que era um pouco menor que ele, também estava usando um casaco, só que tinha alguns botões até a cintura. E isso era interessante para os policiais porque Claudia Lawrence era conhecida por fazer exatamente aquele percurso e o horário também batia com o horário que ela deveria estar indo para o trabalho. Então eles anunciaram que eles queriam saber quem era esse casal, mas também nunca obtiveram resposta. Às 5h42, os policiais viram nas câmeras de segurança da Haworth Road, que era a rua em que Claudia morava, que no momento em que ela deveria estar indo para o trabalho, um carro do modelo original do Ford Focus hatchback de cor clara estava descendo a rua. E ao chegar perto da casa de Claudia, o carro diminuiu a velocidade, como se estivesse procurando por alguém. Às 6 horas, ela não compareceu ao seu turno. Às 6h10, um homem e uma mulher foram vistos discutindo na University Road, que era muito perto do trabalho de Claudia.
e o carro de onde os dois haviam saído estava estacionado com a porta escancarada, mas a testemunha ocular não conseguiu ver o rosto do homem devido ao capuz escuro que ele estava usando. Entre 6h45 e 6h55, um homem que estava pedalando perto da casa de Cláudia viu que tinha um homem parado praticamente na frente da casa dela, e ele foi descrito como branco, que estaria entre os seus 55 a 60 anos de idade, tinha 1,80 m e estaria usando um casaco com um capuz de cor de areia. Às 12h10, o celular de Cláudia estava desligado, mas pelo fato dela ser conhecida por usar muito o telefone, a polícia concluiu que ele havia sido desligado na noite anterior, de propósito ou por uma outra pessoa. E às 13 horas, uma mochila muito parecida com a mochila que ela costumava usar, que era a mochila Carrymore, foi encontrada no caminho que ela fazia para o trabalho em uma trilha gramada. E embora agora a polícia tivesse uma cronologia bem detalhada sobre todos os paradeiros de Cláudia até as 9 horas da noite do dia 18 de março, eles não tinham certeza se todos os avistamentos que algumas testemunhas haviam relatado para eles eram 100% Cláudia, e então eles decidiram começar a investigar um pouco mais os dias anteriores ao desaparecimento. Na semana anterior ao desaparecimento de Claudia Lawrence, uma mulher que estava no trânsito afirmou que ela havia visto um homem na Hemort Road por volta das 14h30, e ela disse que ela não lembrava exatamente qual dia havia sido, mas ela conseguiu detalhar bem esse homem como sendo um homem branco, com mais ou menos 1,75 m de altura e que deveria estar entre seus 30 anos de idade. Ela também afirmou que ele tinha cabelos escuros muito bonitos e que tinham sido cortados elegantemente em uma franja para o lado, além de estar carregando uma pequena mochila escura nos ombros e estar usando calças e sapatos escuros. Essa testemunha também se lembra de reparar que esse homem estava andando na rua no telefone, e ele estava bem alegre até que ele parou em uma das casas que tinha uma porta verde e foi recepcionado por uma mulher que, quando viu ele, ficou bem chocada e surpresa, mas que pouco tempo depois ela ficou com a expressão mais suave e mandou ele entrar na casa. E mais tarde foi confirmado que essa mulher realmente era Claudia Lawrence, mas esse homem nunca foi identificado. Enquanto reviam os depoimentos de testemunhas oculares, os investigadores receberam uma ligação de uma loja de conveniências que ficava em Tanger Hall e foram informados de que no dia 1º de abril de 2009, um homem entrou na loja e informou aleatoriamente que conhecia Cláudia. O caixa mais tarde descreveu esse homem como tendo quase 30 anos de idade, com 1,75 m e que tinha um sotaque africano, mas mesmo com as imagens desse homem, ele nunca foi identificado. E agora, com todos esses relatos de testemunhas, os policiais decidiram realizar um exame forense da casa e do carro de Cláudia, onde encontraram a impressão digital parcial na casa e no carro encontraram uma bituca de cigarro que foi lacrada e enviada para análise. Visto que Cláudia não fumava, então com certeza não era dela, e eles encontraram um vestígio de DNA que pertencia a um homem misterioso. Logo em seguida, o superintendente do caso divulgou as novas evidências e disse: "É vital que localizemos o homem o mais rápido possível, pois ele pode ter informações importantes para auxiliar na investigação. Precisamos saber se Cláudia tinha algum amigo, colega ou conhecido que fumava em seu carro. Ao falar com os amigos de Cláudia, não era incomum que as pessoas fumassem em seu carro ou em sua casa. Mais uma vez, o processo de eliminação é simples, então pedimos que você se apresente." E com essa nova prova, os policiais começaram a acreditar que o avistamento na Melrose Gate Bridge realmente poderia ter sido Cláudia com algum namorado ou alguém que ela estivesse saindo na época. E então eles entrevistaram novamente a testemunha, que afirmou com certeza que esse homem estava fumando. Mas esse homem misterioso nunca se apresentou à polícia, o que reforça mais ainda que realmente era a Cláudia naquela ponte, porque se não fosse, o homem teria se apresentado e falasse: "Era eu, mas eu não sei quem é Cláudia e era uma outra pessoa comigo." Nos 3 meses seguintes, a polícia de North Yorkshire recebeu mais de 1.200 ligações oferecendo informações, e um apelo foi transmitido pelo Dr. John Sentamo, que era o arcebispo de York. E como eles não estavam chegando em nenhuma resposta, os investigadores decidiram filmar uma reconstrução dos últimos movimentos conhecidos de Cláudia, que foi transmitido no Crime Watch da BBC. E uma instituição de caridade independente ao combate ao crime chamado Crime Stoppers ofereceu uma recompensa de 10.000 libras para qualquer pessoa que oferecesse
informações que levassem à prisão e à condenação de alguém que estivesse envolvido no desaparecimento de Claudia Lawrence. Em setembro de 2009, os policiais estenderam a busca até uma cidade chamada Cyprus, onde descobriram que Claudia havia recebido uma oferta de emprego e que também tinha vários amigos. Então eles criaram a teoria de que ela simplesmente poderia ter fugido para essa cidade para criar uma nova vida. E mais tarde descobriram também que ela havia sido seguida por uma van branca poucos dias antes do seu desaparecimento. No final de 2009, as informações começaram a diminuir, então não tinham novos avistamentos e nem novas evidências. E em 2013, com o avanço da tecnologia, foi feito um outro exame forense na casa de Claudia. E dessa vez eles encontraram impressões digitais adicionais. Algumas delas foram descartadas e outras continuam sem identificação até hoje. E existem algumas teorias do que poderia ter acontecido com Claudia, se na primeira delas de que ela simplesmente teria cansado da sua vida e teria pegado suas coisas e fugido com um namorado ou até mesmo sozinha. Mas essa teoria foi rapidamente descartada porque, como eu falei pra vocês, todos os documentos e cartões dela estavam na casa, então ela não tinha como sair da cidade sem essas coisas. Além do fato de que ela amava a vida que ela tinha uma casa própria, ela tinha o seu carro, ela era independente e trabalhava no emprego dos sonhos. Então não faria sentido nenhum ela simplesmente ter fugido. Outra teoria criada seria que ela teria sofrido algum acidente a caminho do trabalho, mas essa teoria também foi descartada porque toda a rota de sua casa até o seu emprego havia sido verificada e não tinha nada. Então, se ela tivesse sofrido algum acidente, com certeza teria muita comoção e alguém teria ligado para emergência, o que não tinha nenhum registro disso. E a teoria mais aceita é que talvez ela tivesse tido um encontro casual que deu muito errado, ou até mesmo que ela foi assassinada por alguém que ela já conhecia. O detetive que liderou a investigação original, chamado Ray Galloway, disse que a provável explicação para o desaparecimento de Claudia estava em seu estilo de vida, principalmente pelo mistério envolvido em suas relações com os homens. Uma investigação que girou em torno exatamente desses relacionamentos mostrou que ela tinha relacionamentos com homens bem esquisitos e desonestos, e muitos deles sendo homens casados. E uma jornalista do Sky TV disse que Claudia vivia uma vida meio que em segredo, principalmente em relação aos seus relacionamentos, e que esse havia sido o primeiro caso de pessoa desaparecida que ela havia sido advertida ou até mesmo ameaçada por estar investigando. E os investigadores pensaram muito se eles divulgavam ou não essas informações sobre os seus relacionamentos, porque eles tinham medo que isso pudesse atrapalhar muito na investigação, o que infelizmente acabou acontecendo porque as pessoas começaram a enxergar ela de uma forma completamente diferente, como se ela merecesse o que pudesse ter acontecido com ela. E muita gente ainda disse que se ela realmente estivesse tendo relacionamentos com homens casados, ela merecia ter morrido. Em junho de 2013, o NYPD anunciou a criação de uma nova unidade de crime principal, que foi criada exatamente para ajudar os policiais. E essa unidade ficou encarregada de lidar com crimes, incluindo abusos sexuais e sequestros, além de casos que estavam arquivados ou paralisados, como, por exemplo, o caso de Claudia Lawrence. Eles avaliaram o caso e realizaram novas buscas forenses em sua casa em Hemworth Road, usando técnicas que não existiam em 2009. Eles encontraram impressões digitais adicionais e análise em torno do celular Samsung D900 mostrou que Claudia tinha passado um tempo na área de Arkham, em York, nas semanas anteriores ao seu desaparecimento. No 5º aniversário do seu desaparecimento, um novo apelo foi feito no Crime Watch da BBC e em 2014 algumas prisões foram feitas. No dia 13 de maio, um homem de 59 anos de idade chamado Michael Snelling foi preso pelo NYPD como suspeito do caso do assassinato de Claudia Lawrence. Ele havia trabalhado como coordenador de projeto para a instituição de caridade de saúde mental chamada York Mind, além de morar perto da casa de Claudia e ter sido seu colega na Universidade de York. Os dois tinham uma relação boa e ele costumava lhe dar carona após o trabalho. E então algumas buscas foram feitas em sua casa e na casa de sua mãe em North Shields, em Tyneside, mas ele foi libertado sob fiança no dia seguinte e as acusações foram retiradas em novembro daquele mesmo ano. Em julho, o NYPD prendeu Paul Harris, que era o proprietário do pub The Acomb, que hoje em dia se chama The Clock House, que ficava em York,
mas ele rapidamente foi solto sem acusações e reclamou que a polícia havia vasculhado uma seção em seu pub. E Paul realmente afirmou que Claudia havia frequentado seu pub nos dias anteriores ao desaparecimento e que ele já havia falado com ela como ele falava com todos os seus clientes, mas que além disso eles não tinham conexão nenhuma. E outras prisões foram feitas, mas todos os suspeitos foram soltos sem nenhuma acusação. No dia 8 de março de 2016, o Crown Prosecution Service, que processa casos criminais que foram investigados pela polícia e outras organizações investigativas na Inglaterra e no país de Gales, além de tomar decisões independentes da polícia e do governo, se recusou a continuar com o caso apresentado pelo NYP em relação a 4 suspeitos, porque, de acordo com eles, não tinham evidências o suficiente. E esses 4 suspeitos eram clientes regulares do The Nag's Head, que era um dos pubs que Claudia frequentava com muita frequência, além de ser praticamente do lado da casa dela. Negaram qualquer envolvimento e nenhum deles foi acusado. O detetive Malin passou a afirmar que depois de examinar todo o caso, ele tinha certeza de que várias pessoas estavam envolvidas e sabiam exatamente o que tinha acontecido com Claudia, e acredita fortemente que o homem visto andando atrás da casa dela, que estava segurando uma sacola ou uma bolsa, é a pessoa mais importante a se rastrear, e disse: "Tenho a certeza de que existem pessoas que sabem ou que têm uma desconfiança muito forte sobre o que aconteceu a Claudia. Por alguma razão, eles se recusaram a se apresentar ou foram econômicos com a verdade. Fico com a conclusão inevitável de que este caso ainda poderia ser resolvido se as pessoas fossem honestas conosco. O fato de não serem é angustiante para a família de Claudia e eles deveriam ter vergonha de si mesmos." Em 2017 foi lançado um livro pegando um serial killer, Minha Caça ao Assassino Christopher Halliwell, escrito pelo investigador Steven Futcher, que afirma que o caso de Claudia está ligado ao caso de uma vítima de Christopher, chamada Cia O'Callaghan, e que os 2 casos têm várias semelhanças, além do fato de que uma testemunha afirmou que havia visto um homem que batia exatamente com as mesmas descrições de Christopher, conversando com Claudia Lawrence. Porém, em 2009, que foi quando aconteceu o desaparecimento de Claudia, Christopher Halliwell estava morando em Swindon, em Wiltshire, e todos os seus crimes ocorreram naquela área. Então, tanto o NYP quanto a polícia local declararam que eles não veem nenhuma semelhança entre um caso e o outro. Em junho de 2019, muitas pessoas começaram a acreditar que o celular de Claudia poderia ajudar a solucionar o caso e que provavelmente alguma pista tinha que ter no celular dela, além do fato de que as pessoas que a conheciam tinham certeza absoluta que ela havia sido assassinada por alguém que a conhecia. E o jornal Times relatou que as evidências mostram que o seu celular estava ativo 4 horas após o seu desaparecimento, perto de sua casa, o que para muitas pessoas apenas confirma a teoria de que ela foi assassinada por alguém que ela conhecia. E no mesmo mês, o governo criou a Lei de Cláudia, também conhecida como a Lei da Tutela, que permite que os familiares ajam em seus melhores interesses depois que a pessoa esteja desaparecida por 90 dias ou mais. Isso significa que as famílias podem intervir e proteger os bens de seus entes queridos na sua ausência, como, por exemplo, suspendendo os débitos diretos para contas de telefone celular e serviços públicos ou pagamentos de hipotecas. E anteriormente, isso só poderia acontecer se a família declarasse a pessoa como morta. E infelizmente, essas são todas as informações que se tem sobre o desaparecimento de Claudia Lawrence. Não tem muita informação, não tem muita evidência, não tem nenhuma prova, não tem nenhum avistamento que tenha sido comprovado como sendo Claudia Lawrence, e também não tem nenhum suspeito que bata 100% com as características. Então é bem frustrante, mas o caso continua aberto até hoje, caso alguma pista seja descoberta. E é isso, gente, esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos ou lendas, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso, até semana que vem!